Lindo Lovato, boa noite. Boa noite também, Valdete. Boa noite, Elaine. Boa noite, Adriana Dantas, Edivaldo Dantas. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Lídia. Boa noite também. Boa noite, Cecília. Boa noite para o Reinaldo. Ivone, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rosana. Olá, Natália, boa noite também para você. Boa noite, Nadissan. Silvano Braga, boa noite. Boa noite também, Leopoldina, seja bem-vinda. Rosilene, boa noite para você, Bosmane, para o Diego, sejam bem-vindas e bem-vindos. Olá, Ana Cristina, boa noite. Boa noite, Eveline, Roberta e Gabi. Rosane Junqueira, boa noite também. Olá, Anitta, Clarindo, boa noite para vocês. Oneida Alves, boa noite, seja bem-vinda. Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite. Olá, Tuca, boa noite para você, seja bem-vinda. Dina, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Marinha, boa noite. Boa noite também, Marilza, seja bem-vinda. Joyce Kelly, boa noite. Boa noite também, Gessiane, seja bem-vinda. Arlete, boa noite. Vamos então agora nesse instante fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as nossas reflexões da noite de hoje. Mais uma vez com muito prazer, com muito carinho e com muita gratidão a todos vocês, gratidão à espiritualidade, gratidão a Jesus com certeza. Bem, meus queridos companheiros, inicialmente que nós possamos agradecer a Jesus e a espiritualidade por nós estarmos aqui reunidos mais uma vez nesta grande família, nesta grande e importante família, que nesses momentos, desde o início da pandemia, um momento crucial na história da humanidade, um momento em que nós fomos obrigados a nos voltar para o nosso próprio interior, nós começamos a nos reunir, montamos e formamos uma família, e aqui estamos. Que possamos, pois, nesses instantes, agradecermos a Jesus a oportunidade que nos foi concedida e, sobretudo, as novas amizades que muitos de nós aqui conquistamos, sem ao menos nos ter vistos pessoalmente, mas a gente percebe o carinho que existe entre cada um dos participantes desta família. E este carinho nos ajuda, nos alimenta, nos fortalece. E a gente só tem que agradecer a Jesus, a espiritualidade e a cada um destes membros desta família.
e agradecidos, com coração repleto de gratidão, que nós possamos alterar as energias e vibrações que nos envolvem e envolvem o nosso lar. E que nesta ambiência fluídica consigamos perceber a atuação da espiritualidade superior, a luminosidade vinda do próprio Cristo, invadindo também toda a nossa estrutura, todo o nosso lar, e chegando até as pessoas que fazem parte da nossa família corporal, da nossa família espiritual, chegando também a todos aqueles nossos companheiros mais necessitados, que nos pediram orações, a quem gostaríamos de dedicá-las, e de modo especial a todos aqueles que se encontram anotados aqui no nosso caderninho de orações e intenções. Enfim, que esta luz do Cristo Jesus possa atingir toda a humanidade, sobretudo para que cada coração trabalhe dentro de si a necessidade de se buscar a paz, de se buscar o amor, de se buscar a fraternidade, para que a humanidade atinja a sua finalidade e, através da irmandade, evoluamos, chegando a um patamar de mundo mais feliz, o mais breve possível. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado a Jesus, a espiritualidade, obrigado a Kardec, obrigado a cada um de vocês que fazem parte desta nossa história. Boa noite, Glória Quirino. Boa noite também, Célia Furtado. Boa noite, Andréia Dantas, Maria Eleusa, sejam bem-vindos. Valdileia, olá, Cris Queiroz, Rita, boa noite também para a Netinha, boa noite, Claudio Nori e Eliane, olá, Beatriz Menossi, boa noite, mais uma vez seja bem-vinda, Helenice, olá, Ricardinho e Lúcia, Jossanã, Adair, Aninha e Adriano Borges, que bom a presença de todos vocês aqui, nesses nossos momentos de reflexão. Nós também aproveitamos para momentos de oração. Olá, Luísa Silva, boa noite para Leone, e principalmente para a pessoa que você pediu oração, que chegue até todos vocês este carinho. E nós nos reunimos, né, Cília Machado, boa noite, aqui realmente com este imenso carinho que a gente vai percebendo no coração de cada um de vocês, pelos comentários, pelo interesse, pelo aprendizado, né? Que eu acho que cada um de nós estamos conseguindo e conquistando aos poucos. São coisas diferentes que a gente vai vendo, né? Dona Luzia, boa noite também, Vilma Penha, boa noite, Edna Bueno, Adriana Romano, Casagrande Valles, boa noite a todos vocês. E a gente vai aprendendo alguns pontos, alguns detalhes que muitos de nós que já somos espíritas há algum tempo e outros que não são espíritas, né, vamos conseguindo identificar, e de extrema importância para o nosso conhecimento, principalmente para o nosso autoconhecimento, e sobretudo para nós que somos espíritas, que já tivemos a oportunidade de estarmos aí estudando essas obras de Kardec. Muitos de nós estamos vendo alguns detalhes que já passaram despercebidos por nós em vários estudos que fizemos nas mais diversas casas espíritas. É realmente uma obra que procura filosoficamente ampliar os nossos conhecimentos e nos auxilia, sobretudo, a melhorar os nossos relacionamentos, sejam eles para com a gente mesmo. É interessante aquilo que Emmanuel fala da necessidade de pregar o Evangelho para os nossos próprios órgãos, ou seja, a necessidade de se buscar aquele autoequilíbrio, e muitas das vezes nós não conversamos com os nossos próprios órgãos, né? A mente quer uma coisa, o coração busca outra, o pulmão está pensando de um jeito, o estômago de outro, e a gente vive num a gente vive num desequilíbrio, e a gente precisa aprender
Da mesma forma, nos relacionamentos entre nossos próprios familiares, no relacionamento entre as pessoas diferentes, no relacionamento agora nesse momento de pandemia, onde a gente tem muito mais contato com as pessoas através de redes sociais. Estamos aprendendo a conhecer algumas pessoas através das próprias redes sociais. Então, realmente tudo isso é muito interessante, né? Boa noite, Luiz Nalim. Boa noite também, Lisete França. Sejam bem-vindos. É muito interessante, muito gostoso, né? Não é só você não, Elaine. Todos nós, tenho certeza que somos gratos. E, gente, aqui na sequência do estudo do livro dos médiuns, é um livro que eu já falei para vocês, infelizmente, ele não é muito lido, ele não é muito estudado pelas pessoas e deveria ser um pouco mais. Por quê? Porque essa sensibilidade é inerente a cada criatura que encontra-se encarnada aqui no planeta Terra. Então deveria ser mais estudado e os seus conceitos aprofundados para nós vivermos bem e melhor. E a gente está identificando nas entrelinhas, sobretudo agora. Ora, quais seriam, como a gente viu no nosso último encontro, as perguntas mais interessantes que nós poderíamos fazer para os espíritos? E aí eu já amplio, que nós poderíamos fazer para todas as pessoas, no que diz respeito a interesses morais e materiais. Porque Kardec está falando aqui, elaborando uma obra para este contato com o mundo espiritual. Mas eu já disse a vocês, isto são também perguntas que a gente poderia refletir para fazermos para pessoas que se encontram encarnadas. Claro, você perguntaria algumas questões de ordem moral. Para quais pessoas? Para que tipo de pessoas? Pessoas que você efetivamente conhece? Pessoas que você sabe que têm uma moral elevada e ilibada? As perguntas de ordem material, para quem vocês fariam? Para as pessoas que têm conhecimento naquele assunto, naquele tema? Você faria, por exemplo, uma pergunta sobre uma questão jurídica para um engenheiro? Você faria uma pergunta médica para um advogado? Tá vendo? Então tem coisas que a espiritualidade vai orientando Kardec e que nós deveríamos utilizar aqui no nosso dia a dia, com as pessoas e nos nossos relacionamentos, né? Iraci Rosa, boa noite, Sr. Antônio Pazotto. Então, tudo isso a gente está aprendendo e estamos ampliando o nosso campo de conhecimento e levando para o dia a dia. Hoje, por exemplo, nós vamos tocar num ponto, são as perguntas que Kardec diz que nós poderíamos, ou como que a espiritualidade nos esclarece a respeito das perguntas que dizem respeito à sorte dos espíritos, ou seja, os espíritos estão no mundo espiritual. Que tipo de pergunta nós poderíamos dirigir a eles? E é exatamente nesse ponto, gente, no item 292, que eu sempre cito aqui para vocês, já citei em diversas outras, entre aspas, palestras. Um dos itens mais interessantes que eu acho aqui no Livro dos Médiuns, esse 292, por quê? Porque na questão 22 ele vai trazer qual é o verdadeiro objetivo. Aliás, ele chega a falar no objetivo exclusivo do Espiritismo. Mas não vou me antecipar. Vamos devagar, né? Joana Bandeira, boa noite também, Andréia Tonin, sejam bem-vindas. Com certeza, Gessiane, a mediunidade é parte de nós. Ou, porque às vezes as pessoas não gostam de falar desse tema, dessa palavra, vamos usar uma outra, a sensibilidade é parte de todas as criaturas. E como que a gente trabalha com essa nossa sensibilidade? Porque às vezes usar a palavra mediunidade pode gerar sim um certo preconceito para aqueles que não conhecem a doutrina espírita. E aqui nós estamos tentando trabalhar de uma forma mais ampla. Sensibilidade é uma palavra simples que todos nós podemos trabalhar com ela. E como que nós trabalhamos, já que a sensibilidade faz parte de nós? Mas a sensibilidade não é estudada como são estudados os sentidos físicos, os 5 sentidos físicos que nós temos. A sensibilidade precisa ser mais bem estudada. E é através dessa doutrina, junto com a espiritualidade, que a gente consegue ampliar este nosso campo.
né? Então, realmente muito interessante. E aí, a questão, ou as questões, estão relacionadas com este retorno do espírito à pátria espiritual. Marinalva, boa noite, seja bem-vinda. A primeira questão que Kardec coloca aqui, é de número 21, seria o seguinte: podemos pedir informações aos espíritos sobre como eles estão lá no mundo espiritual, como eles estão vivendo, a sorte deles no mundo espiritual? E a espiritualidade vai responder: olha, claro, com certeza. Seria realmente, aliás, é até interessante a pergunta sobre esta sorte dos espíritos no mundo espiritual. Por quê? Porque todos nós retornaremos à pátria espiritual. Claro, gente. Se nós vamos retornar à pátria espiritual, não seria interessante saber de quem já está lá, como é que são as coisas? É aquela mesma questão que a gente coloca para fazer uma comparação. Se você vai passear num lugar que você nunca foi, quem você vai pedir informações sobre aquele lugar? Provavelmente para algumas pessoas que já estiveram lá. Se você tem um amigo, uma amiga que, por exemplo, já foi lá nos Estados Unidos, se você quiser saber como é que é lá, você não vai lá e perguntar para ele: olha, como é que é lá nos Estados Unidos? Se você tem amigos que moram, por exemplo, em zona rural, na roça, e você quer passar um final de semana na roça, você vai: olha, como é que é lá? O que eu preciso levar? Olha, que tipo de bicho tem lá que eu preciso me proteger? Então, é exatamente pessoas que moram, que já estiveram nesse lugar, podem melhor nos esclarecer. Então, o que a espiritualidade fala para Kardec é isso: olha, é claro, e os espíritos vão de boa vontade responder para vocês. Como é que é, ou como eles estão vivendo no mundo espiritual. Agora, principalmente, quando há um interesse, um conhecimento, a busca por um conhecimento, mais ainda, a boa vontade deles em nos orientar e responder. Agora, se você está perguntando como é que está a vida do outro lá, só por curiosidade, só para fazer críticas, só para fazer fofocas, como o Espírito responde para Kardec, esquece. Você não vai atrair o interesse, pelo menos dos bons espíritos. Ah, mas se é questão de fofoca, você vai atrair o interesse daqueles fofoqueiros do mundo espiritual. E aí, a gente não sabe qual o tipo de resposta que nós teremos, né? Rosângela Prado, boa noite também Leni Soares. É aquilo que a gente vem desenvolvendo durante todo esse nosso estudo, e que eu acabei de falar, né? Eu vou fazer uma pergunta médica para um advogado, ou eu vou fazer uma pergunta jurídica para um engenheiro? Não, eu vou fazer para quem tem o conhecimento. Pode até ser que o advogado tente responder essa questão médica, aliás, né? Porque hoje a gente diz: o doutor Google está formando todo mundo em todas as áreas. E aí qualquer coisa que alguém vai perguntar, opa, a gente vai lá e já solta a resposta. Não, faz isso que é melhor. Não, às vezes até o médico falou: não, esse médico não sabe o que ele está falando. Ó, o outro médico, ou lá no Google está escrito. A gente tenta. Mas aí somos que tipos de espírito quando tentamos fazer isso? Tem que tomar cuidado. Por mais boa vontade que a gente tenha, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos dar opinião a alguém. E espíritos, a gente sabe, existe uma categoria, a partir da questão 100, Kardec vai trazendo a escala espírita, e existem espíritos dos mais diferentes tipos. Ok? A próxima é exatamente aquela questão que eu disse para vocês, que eu acho muito interessante. Kardec chega a perguntar se os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da felicidade que eles gozam lá no mundo espiritual. Então, eles podem trazer informações de lá? Podem. Agora, eles podem também descrever a natureza dos sofrimentos e da felicidade? Claro! Com muito mais certeza, como diz a espiritualidade. Aliás, gente, vocês sabem, vamos abrir um parênteses. O primeiro livro codificado por Kardec
foi o livro dos Espíritos. O segundo foi exatamente esse aqui, o livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, o livro Céu e o Inferno. E por último, a Gênese, desses 5 livros básicos. Gente, o Céu e o Inferno é um livro onde nós vimos a segunda parte, são só exemplos de espíritos, cada um de uma qualidade característica diferente. Então, Kardec perguntou aqui para eles, ó, eu posso? Já que eu posso, eu vou então selecionar um grupo, ou selecionar e separá-los em grupo, e vou transcrever aquilo que eles falaram, porque aí eu posso informar as pessoas como é a sorte dos espíritos do mundo espiritual. Né, Flávia? Boa noite também Maria Regina. Eu posso informar como é a vida. Foi por isso, com base nesse esclarecimento, que Kardec elaborou, por exemplo, o céu e o inferno. E, gente, a espiritualidade continua respondendo essa questão neste importante item 292 do Livro dos Médiuns. São exatamente os esclarecimentos que eles nos trouxerem é que nos auxiliarão no nosso desenvolvimento. Por quê? Ora, os ensinamentos do Cristo, todos nós sabemos. Todos nós temos acesso ao Evangelho. Agora, a aplicabilidade deste Evangelho e principalmente a colheita dos frutos que o próprio Cristo disse, o livro Céu e Inferno, ou os exemplos que esses espíritos nos trazem, é que permitirão a nossa reforma interior, o nosso aperfeiçoamento. A gente estava inclusive estudando, né? Não sei se vocês recordam, nas quartas-feiras, nós estamos vendo, inclusive o último tópico foram sinais precursores. Aquela passagem, principalmente o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que Jesus vai falando dessas eventuais tragédias que poderiam nos mostrar, ou pelo menos entrever, a entrada, o fim do mundo de provas e expiações e a entrada para o mundo de regeneração. Muitos fenômenos, catástrofes, tudo para poder mostrar que, a prova está ficando para trás. A expiação está ficando para trás. A partir de agora, só aquelas pessoas conscientes poderão ficar e poderão permanecer. Então, tomem consciência do papel de cada um de vocês. Por isso, Jesus fala e utiliza imagens e mensagens fortes para chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu, apenas e tão somente através do amor e com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, compreender. A gente precisa de algo mais palpável. Se alguém não vier e falar para você, olha, em tal país é assim, em tal lugar é dessa forma, você vai ir sempre desconfiando, porque você não tem uma informação. Agora, se um amigo fala para você, você já vai mais tranquilo, às vezes você vai até mais confiante. Então, esta é a verdadeira função da doutrina espírita. Está aqui, repito a vocês, neste livro dos médiuns. Como é que eu vou saber como que funcionam as recompensas futuras para os meus bons comportamentos? Ouvindo dos espíritos que praticaram o bem aqui na terra, como é a vivência deles, ou, utilizando os termos aqui de Kardec, qual é a sorte deles no mundo espiritual. Ora, como que eu vou saber quais são as consequências e, como diz Jesus, não saireis de lá até houverdes pago o último ceitil, lá haverá choro e ranger de dentes. Mas espera aí, como que este choro e ranger de dentes e o pagar até o último ceitil? Ouvindo o que os espíritos que sofrem no mundo espiritual têm a nos dizer. Eles estão passando por isso agora, coisa que a gente não consegue divisar aqui
Porque nós estamos total e completamente envolvidos pela matéria. E o nosso nível de apego ele é tão grande que não nos deixa enxergar, podemos utilizar essa expressão, um palmo à frente do nariz. Então, a gente precisa dessas imagens e mensagens mais fortes. Nesse ponto, mais uma vez, nessa questão 22, vamos responder para Kardec o objetivo dos espíritos, ou o verdadeiro e único objetivo do espiritismo é exatamente iniciar os encarnados na vida futura. É isso. Não tem outra função. O Consolador prometido é exatamente aquele que vai trazer a verdade. Que verdade é essa? Vamos dizer assim, mais ou menos uma matemática, né? Se você fez assim, você vai colher assim. Claro que tem as peculiaridades, porque a intenção vale muito. Mas, se você agiu no bem, você vai conseguir colher o bem. Se você agiu no mal, automaticamente você vai experimentar o mal. Se você ficou na neutralidade, esta neutralidade vai te cobrar uma atividade. Por quê? Porque nós vimos e aprendemos que o que existe no universo é apenas e tão somente o bem. É o que Deus criou, o bem. Então, eles falam, o grande e único objetivo do Espiritismo é exatamente este intercâmbio e a revelação que os Espíritos irão nos passar sobre como eles estão vivendo do lado de lá. Certos? Bem, eu sei que só essa questão daria uma divagação bem maior, mas não precisamos saber mais do que isso. Grande e único objetivo do Espiritismo é auxiliar no aperfeiçoamento da criatura. E como que ele faz isso? Nos apresentando os resultados dos nossos comportamentos aqui na Terra. Na sequência, Kardec quer saber da espiritualidade, se uma pessoa some, uma pessoa desaparece, nós estamos sem notícias de alguém, será que eu poderia evocar essa pessoa e descobrir, por exemplo, se ela morreu realmente ou não? Gente, hoje essas coisas são assim, podemos dizer, um pouco mais difíceis. Mas na época de Kardec era mais fácil e comum, porque as notícias demoravam. De repente você ficava anos sem notícia de uma pessoa e você não sabia o que aconteceu com aquela pessoa. Então Kardec pergunta, olha, seria possível, seria prudente a gente evocar alguém ou evocar aquela pessoa, porque podemos evocar pessoas vivas, a gente já viu isso aqui, para saber se ela, por exemplo, está viva ou se ela morreu? A espiritualidade falou, olha, sim, até pode. Mas é o seguinte, Kardec, se o seu desaparecimento for uma necessidade para todas estas pessoas envolvidas, vocês não vão obter a resposta. Imaginem só, preciso saber se determinada pessoa morreu, desencarnou, por quê? Porque se ela morreu, eu vou ter direito a determinada parcela da sua herança. Ótimo. Agora, se eu tenho por necessidade reencarnatória ficar privado de facilidades materiais, vocês acham que algum espírito vai vir e vai voltar e vai falar, não, eu já estou morto, você pode... Não vai. Por quê? Porque a providência divina não permitirá exatamente para que você cumpra, ou pelo menos tente cumprir, parte daquilo que você programou. Então, a espiritualidade vai falar, depende da necessidade. Tá? E aí Kardec nem insiste, mas espera aí. Se ela estiver morta,
Será que eu poderia evocar exatamente para poder saber do tipo de morte dela? Vai lá, Eveline, fica à vontade, tá? Leve bastante paz para as suas visitas. Eu saber das circunstâncias que envolveram, por exemplo, a sua morte. Ora, como diz Kardec, quando diz espiritualidade, tudo depende da Kardec. Mais uma vez, tudo vai depender. Por quê? Porque, de novo, há uma necessidade que vocês permaneçam sem o conhecimento. Porque a partir do momento que você souber e como foi, muitas das vezes a curiosidade vai fazer com que nós saímos em busca daquelas notícias, daquele fato, daquele episódio. Será que ele realmente aconteceu? E aí vai desestruturar ou desarmonizar a vida daquelas pessoas que vão sair, vão deixar a sua vida e vão sair em busca de informações, de coisas ou de fatos que não seriam naquele momento necessárias a elas. Então, para quê? Por que eu vou querer saber? Quais são as minhas reais necessidades? Isso, gente, é que o Kardec quis fazer a pergunta e obter a resposta da espiritualidade. É porque muitas das vezes nós não nos questionamos. Nós somos impulsionados muitas das vezes pela nossa curiosidade. Eu quero saber disso, eu quero saber daquilo, eu quero saber daquilo outro, e não nos preocupamos se isso é realmente importante, se é necessário e se é permitido nós sabermos, né? Boa noite, Helena Coelho, boa noite também, Maria Helena Porfírio, sejam bem-vindas. Se isso é realmente importante saber. Kardec pegou, respondeu, e depois aqui no fim dessa questão, ele vai trazer uma nota. E a gente sabe o quanto que as notas de Kardec são interessantes, tá? Até vou comentar dessa nota, a gente até para por aqui, porque depois seriam as questões relacionadas à saúde, tá? Relacionadas à saúde. Agradecimento a todo nosso, Dina. Kardec vai comentar o seguinte, gente, olha, primeiro, mais uma vez nós temos que tomar cuidado com que tipo de informações nós estamos buscando. Por quê? Se tiver uma necessidade de nós sabermos do desaparecimento ou da morte ou do desencarne de determinado espírito, o próprio espírito poderia vir e espontaneamente nos informar. Eu gostaria de deixar aqui uma comunicação, eu já estou desencarnado, eu estava em tal lugar, desencarnei assim, assim. Pronto, espontaneamente o espírito poderia fazer. Olha o risco. E aí o próprio Kardec comenta, e se nós evocarmos, nós podemos correr o risco de sermos ludibriados pelas pessoas, ou pelos espíritos que gostariam naquele instante de nos enganar. Sabe aquelas pessoas curiosas que geralmente o primeiro que aparece, que dá uma notícia, ela logo fica, nossa, que interessante, e ela nem pensa que aquilo é verdade. De novo, vou utilizar uma expressão muito comum nos dias atuais, a tal das fake news. Tem tantas pessoas que pegam, ouvem uma coisa e já replicam aquilo sem saber se é verdade ou não. Isso é que os espíritos zombeteiros, os espíritos ignorantes, os obsessores vão fazer. De novo, principalmente se for uma necessidade, aquele desaparecimento para todos os envolvidos. Então, tomemos esse cuidado, não vamos esparramar fake news, vamos conferir primeiro se são verdades ou não. A gente vai falar no nosso próximo tópico, sim, da Gênese, sobre os falsos cristos e falsos profetas. O que diz o evangelista? Haverá muitos falsos cristos e falsos profetas que serão capazes de enganar até mesmo os escolhidos. A partir do momento que a gente baixa a guarda e principalmente a partir do momento que a gente deixa de tomar este cuidado que nós estamos aprendendo aqui no Livro dos Médiuns com Kardec. Essa é a notinha que ele vai colocar. E principalmente, não deixem que os interesses materiais falem mais alto para nós.
Busque os interesses morais. O moral, o desenvolvimento moral, o aperfeiçoamento da criatura, está aqui nesse item 292, é um dos mais importantes e mais interessantes para nós. Deixe de lado os interesses materiais, para nós não sermos enganados. E muitas das vezes nós seremos enganados por nós mesmos. Ok? Bem, meus queridos companheiros, nós vamos parar por aqui. Essas perguntas sobre saúde a gente deixa para o nosso próximo encontro, tá? Até mesmo porque eu já vou aproveitar para dar aquele recadinho para vocês. Eu havia comentado nessa semana, o Sr. Antônio Pazotto está aí. A Filomena hoje, pelo menos agora ao vivo, ela não está, mas ela vai acompanhar depois. Eu prometi para vocês, né, aquela nossa live, que é exatamente para nós termos aquele contato uns com os outros, né, através do Google Meet. E nós vamos marcar aqui essa primeira, pode ter outros para frente, para segunda-feira. Agora é carnaval, eu sei que é feriado, muitas pessoas vão receber visitas ou vão fazer visitas. Então, segunda e terça a gente não terá essas nossas leituras e estudos, ok? Tá? Mas na segunda eu vou deixar aqui o espaço aberto, vou mandar inclusive o aviso pela página da AME com o endereço da sala do Google Meet, que aí a gente pode entrar, conversar, bater papo. O Sr. Antônio disse que tem algumas experiências para relatar, a Filomena também disse que tem, e aí todos vocês que quiserem participar, tá? Na segunda-feira, nesse mesmo horário da nossa live aqui, às 18 horas. Mas aí eu mando o comunicado direitinho e vai ser um prazer recebê-los para nós realmente conversarmos, tá? Oh, que pena, Maria Eleusa, mas de qualquer forma a gente vai fazer outras depois em feriados ou finais de semana, que fica mais fácil para as pessoas e que não prejudica aqui os nossos estudos, a nossa leitura e estudo, ok? Um ótimo final de semana para vocês, divirtam-se bastante, refaçam as suas energias, mas sempre mantendo, tá, como foco essa evolução e o aperfeiçoamento moral que a gente está precisando, ok? Aperfeiçoamento moral. Muita paz, que Jesus os abençoe e acompanhe a cada um de vocês.